Ok. Um abraço a todos, cumprimentando a nossa audiência, aos colegas Almir, Fabiano e Dom, e um abraço especial ao Edson. Nós nos conhecemos de 1979, quando eu iniciava no jornalismo e o Edson já começava a brilhar na subchefia da Casa Civil do governo JKB, Jorge Conder Bornalda, que, aliás, dia 1º festejou 86 anos. Mas, Edson, é uma alegria revê-lo. Quando eu falo de ti, lembro do velho Paulo, um grande mestre que o Judiciário de Santa Catarina sempre homenageou e respeitou, e todos nós, florianopolitanos. Mas eu dizia que, com 10 dias, assumiu a presidência da Casan e enfrentou uma situação severa, traumática. Eu gostaria que o amigo pudesse dar um apanhado de como está essa situação, porque observamos que a Casan, diferentemente da maioria das empresas, agiu rápido no atendimento àqueles florianopolitanos que foram duramente castigados. Muito boa tarde, Edson. Boa tarde, Prisco. Prazer em falar com todos vocês de novo. O Prisco sabe que, né, a gente se conhece há um bom tempo, a data denuncia. De fato, eu comecei muito cedo no governo e depois eu saí e vim para a iniciativa privada, depois de quase 6 anos no governo, e teve a minha carreira na iniciativa privada. O meu saudoso pai, e também é o caso do teu saudoso pai, se conheciam, né, aqui da Grande Florianópolis, e acho que eles faziam parte de uma estirpe que nos orgulha muito, né, Prisco? Que bom que a gente tem esses nossos pais aqui e nossas mães. Mas, verdade, né? Obviamente que essas questões a gente não escolhe, né? E, de surpresa, né, eu tinha sido convidado pelo governador para poder assumir a presidência da Casan, com um desafio muito claro, que era de me aproximar e a empresa dos principais municípios de Santa Catarina, aqueles que são os nossos clientes, né, são aqui nos dão a concessão, que somos os prestadores de serviço. Havia, sim, um clima um pouco, né, forte em relação à Casan, com alguns movimentos, e a primeira iniciativa que o governador me pediu para tomar foi nos aproximar aqui das próprias prefeituras que estavam, obviamente, com algum problema mais pontual com a Casan. E fiz isso na primeira hora. Fiz isso com o prefeito Clésio de Criciúma, com o prefeito Ovino de Chapecó, de São José, com o prefeito Topázio, que estava numa campanha bastante importante aqui com Florianópolis, na sua estratégia, também uma conversa com o prefeito João Rodrigues, e, obviamente, por conta também do prefeito de Rio do Sul, que eu ainda não tive possibilidade de conversar, mas mandei sinalizações. Isso era o objetivo da aproximação, de ver quais são as questões que estavam na pauta, buscar resolver, construir juntos essas questões todas que era a prioridade, então, que eu tinha estabelecido aqui com a equipe. Fazer a equipe trabalhar em conjunto aqui, a diretoria, de maneira bastante contemporânea, essas eram as missões, e, obviamente, olhar para a Casan e ver as suas demandas financeiras, as suas demandas políticas e as suas obrigações, em particular. Quando, obviamente, então, nessa madrugada do dia 6, sou acordado às 2h05 da madrugada, e imagina, uma mãe de 92 anos e uma sogra de 89, nessa altura do campeonato, aconteceu alguma coisa com elas, independentemente de elas terem cuidadores. Mas não, era do diretor Joel me dizendo que havia, sim, uma parede descolado do reservatório lá, chamado Monte Cristo, que é o R4 internamente, do lado da comunidade do Sapé. Saí desembalada a correria e consegui chegar em 15 minutos lá e me deparei com tudo isso que nós já sabemos do que se trata. Obviamente que a preocupação de primeira hora era saber se tinha acontecido algum problema mais sério com as pessoas. Mas o Corpo de Bombeiros já me sinalizou que não. Mas não garantia, porque estava tudo muito escuro ainda. Eles não tinham conseguido vasculhar todas as casas, além, né, do que a penumbra da madrugada propiciava. E foi necessário aguardar, então, o dia amanhecer. Obviamente, eu comuniquei ao governador através da Casa Militar às 4 da madrugada, certo? Que era o tempo que a gente já tinha recebido a equipe da Casan para esvaziar o outro módulo, que estava pela metade ainda, para não minimizar qualquer outro risco que pudesse acontecer, foram as medidas de precaução. E assim que o dia chegou, não houve outra hipótese que não eu e o diretor Natan, que é o diretor administrativo,
buscávamos uma padaria mais próxima, que estava aberta, para socorrer e dar alimento para aquelas pessoas. Foi uma coisa instintiva da nossa parte, que era, no mínimo, certo, cuidar daquelas pessoas que estavam naquela situação bastante dramática. E dali para cá é que a gente cunhou, obviamente, aquela ideia de que, sim, era o ser humano, Edson, não era o presidente da Casan, não era quem quer que seja que estava investido do cargo, era eu, em particular, diante de uma situação constrangido, né, olhando para aquelas pessoas ali numa situação bastante, né, dramática. E não me respondo outra opção como uma pessoa, né, que tem um coração e entender de me desculpar com eles, ainda que eu entendesse que fosse desculpável. E aquilo, obviamente, saiu do meu coração, saiu do meu fundo do coração. E, portanto, né, aquilo deu o tom, eu entendo, que é o tom do governador Jorginho Melo, cuidar das pessoas com humanidade. Então, disso é que norteou e tem norteado as nossas ações de lá para cá. E, obviamente, assumindo, certo? Dando a face, estando junto. Eu tenho dito, Prisco, certo, e colegas aqui do programa Debate Santa Catarina, as versões que eu tenho são próprias, eu não ouvi de ninguém. Eu as vivenciei integralmente, certo? Desde o dia 6, certo? Até noite sem dormir, sem comer, com a equipe, trabalhando arduamente dando uma demonstração de respeito às pessoas, que era fazer chegar nas mãos delas um primeiro recurso, certo? Que foi no dia 9, numa meta que estabelecida pelo governador, certo? Numa conversa que nós tivemos. Essa foi a nossa meta, e daí, portanto, construir, junto com a comunidade, conversando diretamente com os moradores, e depois, por intermédio de algumas lideranças identificadas, certo? Essa relação que permanece até hoje. É efetivamente um assunto de alta complexidade, certo? Em que a cada dia a gente tem que construir. Erramos, sim, em fazer algumas coisas que não deram certo, corrigindo, mas buscando sempre o binômio, atender as pessoas e funcionar e trabalhar com legalidade. Essa foi a nossa meta, continua sendo e será, certo, no que respeita a essa ação e qualquer outra que diga respeito enquanto eu estiver presidindo, junto com meus colegas de diretoria, a Casan. Agora, só para completar, Almir, a gente observou aí uma movimentação muito típica desse pessoal oportunista, aproveitador, de querer explorar o drama das pessoas com o intuito de capitalizar politicamente, no sentido de prejudicar o governo do Estado, considerando as eleições próximas que já vêm aí, especialmente a eleição da capital. A Casan conseguiu, apesar disso, implementar as suas iniciativas, presidente? Sim, nós conseguimos, obviamente, com o apoio, né, e a conversa, que é o melhor dos caminhos, né, a conversa, sentar, ver onde é que a gente converge, onde a gente diverge, construir. Fizemos isso com o prefeito Topázio, estamos fazendo isso com o prefeito Topázio, com a sua equipe, estreitando as parcerias, identificando as nossas dificuldades, as nossas diferenças, do mesmo modo que fizemos, em primeiro lugar, até por conta de um fato que ocorreu com o prefeito Clésio de Criciúma, com quem estivemos ontem numa solenidade muito importante, que foi a Acelera Criciúma. Fomos nós, a diretoria toda da Casan esteve presente, certo? Obviamente por recomendação do próprio governador Jorginho Melo, de estar prestigiando lá, um evento ecumênico, né, com muitas lideranças, pessoas do governo, de outros partidos, muito interessante. O prefeito Clésio e o vice-prefeito estão de parabéns pelo que a gente viu ontem lá. Assinamos, obviamente, o convênio que estava pendente. Esse era um convênio pendente de outras diretorias, certo? De outras diretorias que tinham prometido ao prefeito Clésio. Era uma dívida atrasada. E rapidamente construímos uma solução, certo? Governo passado. Também. Governo passado. Governo passado e um pouco desse governo também, aqui ainda, né? Então, isso o próprio prefeito Clésio manifestou de maneira veemente, né? Era uma enrolação atrás de enrolação, correto ou não? Então, conseguimos superar isso e fizemos parte ontem, né? Essa participação da Casan é uma das frentes que permitiu aí que o próprio prefeito ontem, né, lançasse o Acelera Criciúma, mostrando, obviamente, que a nossa questão aqui é estar trabalhando junto, em conjunto, e, no caso particular, para beneficiar a bela e importante cidade de Criciúma.
Muito bem, eu gostaria de manifestar aqui a minha satisfação em perceber, não é surpresa para mim, o controle absoluto que Edson Moritz já tem sobre a Casan, ou seja, conhecimento de causa. E concordo com o presidente. A Casan não pode ser transformado em boi de piranha, ou seja, toda a culpa é só da Casan. Cada um tem que olhar para o seu próprio nariz. Municipalidade, o munícipe, o contribuinte, todos. Então está perfeita a colocação e é importante que a reflexão seja nessa direção, até para que possamos ter, como bem provocou o Almir, uma temporada em alto estilo no litoral catarinense. Agora, eu também percebo que a trajetória de mais de 3 décadas de Edson Moritz pela iniciativa privada o fez também ter uma visão global, fora do poder público, da realidade. E isso é fundamental. E é aí que eu vou entrar na abordagem final. Muitas prefeituras viraram as costas para a Casan via municipalização e tudo mais. E a Casan, no final das contas, hoje, para se manter vigorosa e firme, depende fundamentalmente de 5 municípios. Pela ordem, Florianópolis, São José, Criciúma, Chapecó e Rio do Sul. A minha indagação é a seguinte: até que ponto esse trabalho já desencadeado pela nova gestão vai segurar essas 5 prefeituras? Porque elas também estão a cobrar investimentos que são fundamentais e que têm faltado ao longo dos últimos anos. Não é uma responsabilidade de 9 meses do atual governo. Isso já vem de governos pretéritos. Qual a perspectiva da Casan e do governo em relação a essas 5 prefeituras e até que ponto pode voltar à discussão a questão relacionada ou à privatização da Casan ou da concessão para a iniciativa privada? Eu começo pelo final, Prisco. A privatização é um assunto em que o governador já deliberou quando entendeu que não vai privatizar a Casan. Então, essa é a palavra do governador, não se discute essa questão. Com relação às principais prefeituras, e aí é o meu entendimento pessoal, certo? Nós temos que construir modelos novos, que não se sustentem com os modelos atuais. Vou dar um exemplo. O prefeito João Rodrigues me disse aqui na semana passada, numa reunião, que nos deu a honra da visita dele aqui. Chapecó cresceu no último ano 26%. Quanto Criciúma quer crescer? Quanto Florianópolis está crescendo, a gente viu a população. Então, para isso, precisa ter o quê? Água e saneamento. Certo? Então, qual o recurso que precisa ter para isso? O Estado como um todo, e não é só Santa Catarina, não tem esse recurso. Então, nós temos que buscar soluções, certo, mais contemporâneas. E é isso que a gente está conversando, iniciando conversas com Florianópolis, certo? Entendemos que vamos polemizar com as outras prefeituras, que são as principais, para criar alternativas. A Casan não será empecilho para mudar algum tipo de modelo que melhore. O importante é que a população seja atendida em água e em saneamento. Eu chego aqui com a cabeça fresquinha, certo? Entendendo que as soluções não se darão pelo modelo antigo. Isso é a minha convicção pessoal. Esse modelo que trouxe a Casan até agora não dura mais. Ele faliu, o modelo de negócio, certo? Ele faliu. Então, eu entendo que tem que ser construído. E quando eu falo falimentar da Casan, que envolve todo o ecossistema, que envolve de água e, notadamente, de esgotamento sanitário. E isso é que nós temos que repensar. E é essa, obviamente, acho que a bandeira que a gente tem que ter. Construir modelos novos. E esses modelos novos passam por conversa e partem, provavelmente, de capital privado. Sem falar em privatização, mas do capital privado que tem interesse em colaborar com parcerias público-privadas, com locação de ativos, com o que a gente chama aqui de tratamento individual, que é uma liderada aqui pela agência reguladora, isso, e que a gente chama de esgotamento sobre rodas, correto ou não? Então, tem opções que a gente tem que estudar e avançar nessa direção. Ou seja, só para completar, então, seria uma solução híbrida, público-privada. Até porque, se esses municípios não receberem os investimentos necessários, eles vão deixar a Casan. E a Casan, por si só, se inviabiliza, né, o presidente? Exatamente.
E é importante também dizer que a gente precisa ficar atrativo. Que a gente, para poder ser atrativo, nós temos que estar irmanados nesse sentido. Não é verdade? O capital privado, certo? Ele é muito arisco. Muito arisco. Verdade. Então, ele quer uma certa segurança para poder fazer um investimento. O investimento tem, o recurso tem. Cabe a nós, que estamos nessa liderança, construir esses caminhos para poder criar um modelo novo. Vejam só, a Sanepar do Paraná, que é um modelo estatal fantástico, fantástico. Estou em contato com o presidente Cláudio, conversei com ele ontem em particular, devo estar indo terça-feira a Curitiba, inclusive para acompanhar uma modelagem nova lá, para aprender um pouco com eles. Vamos polinizar, não precisamos inventar a roda, não. Temos aqui do lado um modelo inspirador.